Com certeza, você já ouviu falar do termo Omnichannel, mas você sabe o que realmente significa? No Mercoscast de hoje, vamos nos aprofundar nesse assunto e entender como essa estratégia pode te ajudar a fidelizar seus clientes. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, estamos de volta em mais um episódio do Mercoscast. Eu sou o Rafael Hart, coordenador de expansão na Mercos, e já vou adiantar para vocês que a conversa de hoje vai ser de altíssimo nível. Então, para a gente começar, vou chamar nossa convidada. Ela, que tem mais de 10 anos de experiência em marketing e growth, já passou por empresas de diversos segmentos e hoje atua como Head de Marketing na iSystems, empresa de inteligência artificial para a indústria. Tayeli, seja bem-vinda ao Mercoscast. Oi, Rafael. Oi, Afonso. Obrigada por esse momento, pelo convite. Que prazer dividir a fala com vocês aqui hoje. Então, eu sou a Tayeli. Falando rapidinho de mim, me apresentando um pouquinho, eu sou Relações Públicas de formação, mas sou marqueteira aí de coração. Atuo desde 2014 com marketing, muito voltado para aplicações em empresas e principalmente empresas B2B. E com um grande foco assim, em conversão, geração de demanda, produto e relacionamento. E para compor a nossa bancada, quero chamar ele, que não pode faltar, Afonso. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Rafael. Muito bom estar aqui novamente e com um assunto extremamente importante. Que bom que a Tayeli está aqui para nos ajudar a esclarecer e desvendar esses mistérios aí dos Omnichannel, da inteligência artificial nisso. Vamos aprender novamente. Muito bom, obrigado. Para darmos então um pontapé inicial, Tayeli, quando a gente fala de Omnichannel, o que a gente está falando de fato? O que é Omnichannel? Quais são os passos para iniciar uma estratégia como essa? Bom, essa palavrinha aí que parece tão difícil, na verdade, nada mais é do que uma estratégia de vendas, de comunicação, com o grande objetivo de oferecer aos nossos clientes uma melhor experiência de marca, unificada e integrada. Gosto muito de usar essas duas palavras porque elas são muito chaves nessa estratégia, né? A gente precisa ter uma unificação da nossa mensagem e uma integração da mensagem com os canais. Então, por ser omnichannel, a gente está falando de diferentes canais e sempre com esse objetivo em mente de manter e ter uma melhor experiência de qualidade no atendimento, nos serviços e no próprio uso do produto que o nosso cliente está adquirindo. E aí, antes até de dar esse primeiro passo para uma estratégia de omnichannel, a gente precisa parar para pensar no porquê que a gente está querendo ter uma estratégia ou criar uma estratégia omnichannel. E essa pergunta ela é muito importante porque a gente precisa saber, por exemplo, se é o momento de estar em vários canais. Se a gente tem uma estrutura operacional e um orçamento para manter consistência nessa estratégia que envolve uma mensagem em diferentes canais, em diferentes pontos de contato. Se sim, perfeito. Aí a gente tem o primeiro passo, que é conhecer nosso público, né? A gente fala muito em público-alvo, em persona, mas especificamente no B2B a gente acaba usando também algumas classificações, como user persona, que é a pessoa que está usando o nosso produto de fato, a buyer persona, que é o decisor, que é quem compra e é quem paga pelo produto, e os influencers, né? Que podem ser os haters ou os advogados da nossa marca. Então, quem que são eles? Onde é que eles consomem essa informação? Que tipo de informação e que tipo de canal eles têm preferência em receber cada tipo de contato, cada mensagem e cada ponto de contato? Aonde eles se manifestam e aonde eles gostam de receber informação? Qual que é a jornada de compra deles e de uso de produto? Quando a gente fala de omnichannel, a gente está falando de jornada, de uso, de experiência e de compra de produto. Acho que aqui é a grande chave de toda essa estratégia. Então, conhecer muito bem o público-alvo é um bom primeiro passo e realmente precisa ser bem feito. É um primeiro passo longo, mas que, se muito bem feito lá na frente, ele traz grandes resultados, né? Porque senão a gente corre o risco de, na hora de dar o start na estratégia, causar ruídos ou não falar com ninguém no canal que a gente escolhe. Acredito que manter o discurso coerente entre todos os setores, entre todas as plataformas, é um baita desafio. E, pelo que eu sei, o Afonso, ele tem uma estratégia de omnichannel na Musical Plus. Afonso, tu consegue compartilhar com a gente como que é estruturado, como que funciona hoje na empresa?
Bom, a gente buscou isso primeiramente por conta de tamanho de região, né? Nós atuamos no sul inteiro, nós temos várias pastas, então, se você trabalha com a gente que trabalha com prepostos, né, com representantes de rua, com uma base atendendo, você acaba, vamos dizer, faltando braço, se você não criar mais canais para atender. Eu confesso que quando comecei a ter a ideia de ter mais canais atendendo, eu nem sabia o que era um omnichannel. Então, e o tanto que ele pode ser, vamos dizer, ampliado, customizado, usado, treinado, né? E tenho trabalhado isso bastante. É um desafio, né? Quando eu disse que é um desafio entender o omnichannel, é um desafio constante de você ficar criando ferramentas para esses canais que você criou, né? Criando estratégia. Mas o principal, acho que a Tayeli falou, quando criar, saber como atendê-lo por ali, né? Não pode, em nenhum momento, eu sempre tive a preocupação de que qualquer canal que eu criasse, o meu cliente, eu faço B2B, tivesse o retorno mais rápido possível, porque ele tem que estar confortável no canal que ele escolheu, e não só é porque se eu tenho um site, vamos dar um exemplo, que ele possa fazer contato, ele não pode estar lá o site inoperante, e eu responder uma mensagem que ele me mandou lá depois de uma semana. Não faz sentido isso, né? O Omnichannel, e me corrija, Tayeli, na minha visão, eu como representante comercial, é para agilizar um atendimento que venha de uma forma talvez não tradicional, vamos se dizer. Se eu tenho uma visita, se eu tenho um telefonema, um WhatsApp, e o cara escolhe uma plataforma de B2B, eu tenho que estar preparado para atendê-lo, porque ele prefere aquilo, ele não quer conversar, ele não quer ser atendido, ele não pode ser atendido, ou horários. Então, o que eu fiz, Rafa, foi criar estruturas dentro do meu negócio para que a maneira, o horário e o jeito que o meu cliente decidisse ser atendido, eu pudesse ter na minha base. Mas é difícil. Você tem que criar uma base de B2B extremamente dinâmica, porque ela tem que estar renovada todo dia. No seu canal de WhatsApp, por exemplo, de receptivo, você tem que ter pessoas preparadas para responder e com aquele time que você gostaria que você fosse atendido. Então, não pode ser receber um bom dia e de tarde falar, olha, desculpe a demora. Não tem essas, tem que ser, né, na hora. Então, eu tenho trabalhado isso, é um desafio para mim, e é uma das coisas que eu mais, vamos dizer, invisto, como que eu posso dizer, o fortalecimento desses canais, né? Eu brigo com a minha equipe com relação a time de retorno, esse tipo de coisa. Então, eu não sou um especialista em omnichannel, eu simplesmente tenho um escritório razoavelmente grande que necessariamente precisou criar canais de venda. Hoje é chamado de omnichannel. Eu preciso aprender, como eu disse no começo aqui, como modernizá-lo, né? Aonde que eu posso trazer ferramentas, e eu espero que a Tayeli nos ajude. Mas a minha ideia é o quê? É que o cliente olha para mim, para o meu negócio, e fala, eu quero comprar da Musical Plus. Eu tenho o WhatsApp, eu tenho o telefone, eu tenho o cara que me visita, eu tenho o Afonso que me atende, eu tenho o B2B, e assim sucessivamente. Essa é a minha ideia. Não sei se eu estou errado, Tayeli. Concordo 100% com o que tu disse, e olha as palavras que tu usou, né, de personalização, de estar disponível. Então, de novo, assim, se a gente for ter uma estratégia omnichannel, a gente precisa ter essas premissas muito claras, porque senão tudo que era para ter sido uma melhor experiência acaba tendo o efeito contrário. E aí, tecnologia hoje está aí para nos ajudar nisso, né? Então, tem muita coisa que pode auxiliar e pode acelerar toda essa estratégia. Muitas vezes, né, essa necessidade, acredito que ela surja com o movimento do mercado, né? Não sou um profissional, assim, com tanto tempo de mercado, mas eu lembro, por exemplo, quando surgiu o WhatsApp, né? E aquele movimento das pessoas começarem a ir para um novo canal de atendimento, ou também não é muito
difícil, né? Às vezes a gente encontrar uma empresa que tem um site, mas é aquele site que está desatualizado, que tem um ponto lá de contato, que muitas vezes a gente acaba não tendo retorno. E aí a gente precisa ter, além da estratégia, né, os controles, né, as métricas dessas operações, para que a gente consiga usar isso de uma maneira realmente eficiente. O Afonso comentou sobre o tempo de resposta, né, que é um dos tipos dos dados que geralmente se olham, mas daí ele queria entender um pouquinho do teu ponto de vista, assim, como que os dados, eles podem ajudar no Omnichannel, justamente pensando num contexto de aquisição, prospecção de clientes e retenção. Boa. Os dados, para mim, são base, né, para toda estratégia, porque a gente entendeu o nosso público e agora a gente precisa saber o que ele está fazendo, o que ele quer. Lembra que a gente falou, né, de conhecer o público, conhecer a jornada, de tempo de resposta, de saber como falar, tudo isso já são dados, né? Então, como que a gente sabe escolher os canais? Tudo isso já são dados. E aí a gente precisa ter que sempre como premissa a experiência do cliente e não apenas os canais, os formatos que a gente, como empresa, gosta e está mais confortável em falar. A gente precisa sempre ter esse olhar voltado para o cliente. E aí, na parte de prospecção, é uma etapa super desafiadora, porque é nosso primeiro contato, nosso primeiro ponto de contato, e a gente está começando o relacionamento com o cliente. Então, aqui a gente vai ter muito... E em outras etapas também, Growth já propõe isso, muito teste, né? Então, a gente só vai aprender e só vai entender os melhores comportamentos se a gente testar, experimentar, e erros podem acontecer, e o importante é a gente conseguir agir rápido. Então, a gente testa, a gente entende quais esses canais que o cliente está mais receptivo, e os dados nos permitem identificar esses padrões, identificar essas tendências, que podem nos trazer e nos indicar quais são esses canais mais eficazes, quais os tempos de resposta ideais, quais as mensagens que a gente vai trabalhar. É e-mail, é WhatsApp, é telefone, é visita presencial, é no próprio produto, a pessoa nem quer sair do produto para conversar e para ter os próximos passos, ela quer... Hoje a gente vive uma geração de muita informação e que quer coisas muito rápidas, né? Então, às vezes, ela nem quer um contato humano, ela quer conseguir fazer tudo por ali pelo próprio produto. Ou não, ou o meu público gosta de um ar mais de consultoria, de pegar na mão e seguir junto. Então, tudo isso hoje, no digital principalmente, a gente consegue mensurar mais, entender, tudo vira dados, né? Então, tudo pode ser analisado. Então, tudo que a pessoa responde, o tempo que ela responde, a forma que ela responde, se ela responde ou não, se ela interage nesses canais que a gente está ou não, tudo isso é dado. E tudo isso a gente consegue registrar em softwares, em sistemas de CRM, de vendas que a gente usa, né? E aí, do lado de retenção, esses dados também nos ajudam a entender o comportamento do cliente ao longo dessa jornada dele. Porque são momentos muito diferentes. Na compra, na prospecção, a gente está empolgado. Então, tem um tipo de relacionamento diferente. Na retenção, e até quanto mais tempo o cliente vai ficando com a gente, esse tipo de contato vai mudando aos poucos. E a gente precisa entender o quanto o cliente está querendo esse acompanhamento. Então, a gente consegue identificar, por exemplo, sinais de alerta, assim, precoce de insatisfação, oportunidades de upselling também, se ele está usando mais funcionalidades, se ele está usando o nosso produto com mais ou com menos frequência, tudo isso é dado. Tudo isso a gente consegue entender, né, as oportunidades que a gente tem nesses canais e nesse relacionamento. Qual canal que o cliente usa para pedir suporte, para fazer sugestão, para te chamar quando precisa de ajuda, para fazer uma reclamação. Se a gente tem um acompanhamento periódico de CS com os nossos clientes, como é que ele se porta? Ele entra, ele participa, ele é mais reativo, ele é mais proativo. Então, como é que a gente estrutura isso e como que a gente consegue registrar? Por isso, assim, para mim, a tecnologia é fundamental, porque aí a gente consegue ter dados, a gente consegue ter registros, e aí a gente consegue entender e analisar toda essa nossa estrutura. Assim, se a gente for parar para pensar, é simples, a gente já faz, a gente já tem esses pontos de contato, a gente já conversa com os nossos clientes nesses canais, só às vezes a gente esquece de olhar para esses dados, né, e parar para entender e desenhar e refinar a nossa estratégia. Falando de retenção, e aí avaliando exatamente essa coisa dos sinais que o cliente dá quando está dentro da nossa base, você tem alguma dica, alguma coisa que a gente, falando-se de retenção e performance, né? Você tem alguma dica que nos dá um sinal de que aquele cliente precisa ser mudado de canal?
vou te dar um exemplo prático no meu negócio especificamente. Um cliente que é atendido especificamente só, só fisicamente, né? E você nota que a performance dele tá baixa, ou está caindo gradualmente. Mas ele é um cliente fidelizado seu. Mas ele está caindo ou em ticket médio, ou em mix de produto, sei lá. Ele está com a performance dele mal, mal trabalhada, vamos se dizer. Qual sinal, fora essa da performance, que você diria, ou que a gente fala, vamos trocar de canal, vamos sugerir uma troca de canal? Boa. Eu acredito que a gente não deva concentrar única e exclusivamente num canal só, né? Então, aqui a gente tem o exemplo do caso pessoalmente. E esses sinais que tu comentou, eles são sinais muito de uso de produto, de momento de compra dele, de como ele está em satisfação ou não. E o canal, aí, para mim, é teste. Até passei por uma situação essa semana também, em que eu mandei WhatsApp, a pessoa não me respondeu, mandei e-mail e conectei no LinkedIn. Onde é que ela me respondeu? No LinkedIn. Então, entende que é teste. E aí, outra pessoa já prefere o WhatsApp, o outro já prefere e-mail. Então, tudo isso a gente precisa ir testando e modelando. E aí, e perguntando também para a própria pessoa, né? Por que a situação está acontecendo, ou qual é a melhor forma de contato, qual é o melhor horário, o que ela prefere. Não tem muita mágica, não, é muito teste mesmo. É teste mesmo, ótimo. Eu acredito que uma coisa que ajude também é que esse teste ele seja um teste estruturado. Então, que você, embora a consequência, o resultado desse teste, às vezes vai depender do comportamento e do resultado que o cliente vai nos dar de feedback, mas é não pensar o que eu vou fazer no momento que você quer resgatar esse cliente, mas já ter um passo a passo de tudo, qual vai ser o checklist que você vai fazer para garantir que todas as outras opções você explorou. Então, por exemplo, o LinkedIn, às vezes se a gente tenta fazer teste com um cliente no momento que eu quero falar, talvez não é o melhor momento, porque eu preciso planejar antes de tentar o contato, ter toda uma cadência, uma jornada talvez, uma sugestão aqui com base do que a gente utiliza, né? De olha, qual vai ser a minha cadência de contatos por quais canais, quantas vezes vou tentar o contato e por quais meios, que aí a gente entra também numa questão muito de personalização da comunicação, né? Que aí a gente entra nessa questão que a personalização ela pode se dar de diferentes fatores, né? Desde o mercado do cliente, o próprio cliente, cada cliente é diferente, então tem seu jeito. E aí eu queria também que a Thaeli ajudasse um pouquinho nessa perspectiva de como que, na questão da comunicação no Omnichannel, né? Esse desafio que é a gente se adaptar e personalizar a realidade do cliente nessa estratégia. Boa, para mim, a estratégia Omnichannel é tipo uma orquestra, né? Pensa numa orquestra, vários instrumentos, e cada um tá tocando uma música diferente aí da nossa pauta do concerto, que bagunça. Então, a gente precisa sintonizar e tá todo mundo nesse mesmo ritmo, nesse mesmo padrão e nesse mesmo tom de voz. Claro que cada canal, às vezes, a gente fala de alguma coisa diferente, em momentos diferentes, mas a unificação da nossa mensagem, do nosso padrão e do nosso comportamento como marca precisa ser a mesma, né? Então, a gente precisa desse plano integrado com todos esses canais mapeados, esse nosso tom de voz definido, o objetivo que a gente quer usar cada canal para, qual mensagem que a gente está falando, como padronizar ela. Então, de novo, a jornada desenhada, quando a gente tem essa jornada desenhada completinha, a gente consegue visualizar. E coisas vão acontecer no meio do caminho, coisas vão ter que mudar, mas quando a gente pelo menos tem a base desenhada, já fica mais fácil de a gente conseguir adaptar o que precisa ser adaptado. E como é que a gente vai fazer isso? Mapear a jornada, ter os pontos de contato sem tecnologia, né? Sem uso de sistemas. Então, não é impossível, mas é desumano, assim, se a gente for parar para pensar. Então, para mim, precisa, né? Precisa ter um software de CRM, sistema de venda, software de marketing, de CS, gestão de projetos para a gente entender e organizar toda a nossa pauta. E, principalmente, assim, antes de toda a tecnologia, a comunicação com todos os setores. Né? Então, não adianta marketing faz um plano lindo, maravilhoso de comunicação, omnichannel, e morre ali no marketing. E aí os outros setores estão fazendo cada um do seu jeito. Então, esse é um desafio bem grande e muitas vezes um grande erro também de não ser
silo, né? Então, acho que esses pontos base são fundamentais. Então, aí a gente volta um pouquinho, né? Beleza, conheci meu público, sei onde ele está e o que falar em cada canal, sei o momento de ciclo de vida que ele está e sei qual é o perfil dele. E ele vai me dando esses sinais ali que o Afonso até citou como exemplo. Então, tudo isso são dados qualitativos que viram quantitativos. Definir minha mensagem e o que eu quero comunicar. Agora, vamos colocar para rodar, vamos executar e vamos ficar acompanhando. Não dá para... Beleza, fiz meu plano, lindo, tá todo mundo falando do mesmo jeito, mas a gente não tá mensurando. Então, planejei, desenhei, estou executando e estou analisando como é que tá a performance de cada um desses canais, né? Como é que a gente tá tendo resposta em cada um deles. Acredito também que o Omnichannel ele tá muito atrelado com a jornada que a gente desenha para o cliente. Uma vez que você tem um processo, por exemplo, na aquisição, às vezes a aquisição ela está muito bem estruturada. E aí, quando tem esse cliente, como que você pode agregar valor ao longo da jornada do cliente, aquele cliente que já está 1, 2, 3, 4, 5 anos, e aí como você ainda consegue agregar valor a ponto de ter uma comunicação de fato efetiva com esse cliente, onde ainda ele queira ter essa comunicação. E aí a personalização, o pensamento da jornada dele, para que você consiga de fato fazer com que o seu canal de comunicação ele ainda se torne relevante a ponto do cliente estar disponível também nesses canais. Então existe a questão do canal que funciona mais para o cliente, mas existe também o papel de qual que é a nível de priorização, por que ele vai priorizar te atender frente a todas as demandas e desafios que todo mundo tem no seu dia a dia, né? Porque você será priorizado. E aí, acho que tão importante quanto pensar em qual o canal utilizado e ter essa comunicação sempre bem registrada também, que é um outro desafio, né? Às vezes a gente tem uma pessoa que está lá na ponta atuando, seja um vendedor que está na rua ou uma equipe de vendas internas que está ali disponível para atender. Mas para toda essa engrenagem do Omnichannel fluir, a gente precisa ter essas informações registradas para que todo mundo esteja sempre ao mesmo par, né? Acho que quando um cliente muito antigo entra em contato e vê que a pessoa que atendeu ali não sabe muito bem quem é ele, o que ele precisa, não conhece, o cliente já perde um pouquinho a paciência. Não, me passa para alguém, porque aí ele já está tendo um ponto de atrito ali que ele não está vendo que aquele canal não está funcionando. E aí a gente precisa ter muito também em mente as métricas, né? A gente precisa ter os key results do cliente para que a gente consiga entender que às vezes a gente não consegue pegar o ponto de atrito que ele teve pontual, mas às vezes isso começa a gerar indicadores de que algo não está indo para o caminho correto. E aí queria entender um pouquinho a tua perspectiva também, Thaeli, sobre isso. Boa. Eu acho que assim, até que a gente está falando do ponto de contato, dessa estratégia omnichannel, mas a gente também está falando de relacionamento, né? Essa estratégia é com o objetivo de relacionamento e melhor experiência. E quanto mais tempo eu vou ficando com esse cliente, às vezes esse relacionamento vai esfriando porque eu já conheço ele, já sei como ele funciona, e aí que está o perigo, aí que está o grande perigo, né? Então, uma coisa que eu vejo funcionando muito bem, a gente aplica aqui, e aí depende de cada estrutura de empresa, que a gente trabalha muito com safra, principalmente no agro, né? Qual é o teu objetivo e a tua expectativa para esse ano? Qual é a tua meta? Eu pergunto para o cliente, né? Qual é a tua meta? O que tu tem que alcançar esse ano? A gente alinha as expectativas e eu como produto, eu como solução, beleza, vou te ajudar nisso, estamos de acordo? E aí a gente traça o plano. Essa é a tua responsabilidade, essa é a minha responsabilidade. Então, todo momento e a cada ciclo, isso é renovado. Então, o meu relacionamento não esfria, porque eu estou sempre criando novas expectativas, alinhando as expectativas, entendendo objetivos, e a gente está de acordo em seguir no mesmo rumo. Então, isso é uma dica super legal que ajuda a não esfriar o relacionamento, porque aí não adianta, aí não vai ter a estratégia omnichannel que salve tão rápido, né, se a gente deixou esse relacionamento cair. E aí, quando a gente fala dessas métricas, essas métricas são muito de engajamento, né? Então, a gente está entendendo como é que esse nosso público, esse nosso cliente está engajando nesses diferentes canais. Seja com visualização, abertura de e-mail, reunião realizada ou não aparecimento na reunião. E aí, se a gente está falando assim dessas duas principais frentes, né, de prospecção e retenção, em prospecção a gente tem várias métricas que já são super conhecidas de a gente acompanhar, então principalmente taxa de conversão, né? Eu estou falando com tantos prospects quantos viraram clientes.
Esses prospects, eu estou falando em quais canais? Quais desses canais eles interagiram e qual o canal que fez ele converter em cliente? Então, existe o primeiro canal de contato e o último canal de contato, que a gente chama de last ou first click, né? Principalmente no digital aí. Então, olhar para todos esses canais e entender quais estão convertendo, o tempo que leva para converter em cada canal, o custo de aquisição desse cliente, o custo do lead, né? Então, eu tenho tantos canais para gerar leads, desses leads ou desses prospects, eu converto em clientes. Quais canais trazem mais leads, quais canais trazem mais clientes? Isso é fundamental. O ROI, né, ou o ROAS, quando a gente fala em campanhas e canais, então o retorno que a gente tem sobre esse investimento, e o tempo de conversão, acho que o tempo médio é muito importante também. De prospecção, assim, o que eu costumo acompanhar muito são basicamente essas métricas. E aí, retenção é muito qualitativo, mas dá para mensurar também. A gente consegue transformar isso em dados, né? De novo, engajamento. Base, como é que a gente mede esse engajamento? Churn é o ápice, né, desse tipo de indicador. E aí a gente pode olhar esses sinais antes do churn, que é a não resposta, os no-shows, o não uso do produto, estou diminuindo o uso do produto, então eu preciso voltar para essa pessoa. NPS é um super indicador que às vezes a gente não dá tanta atenção, mas ele tem muito poder. Taxa de recompra ou de reuso, de upsell, de cross-sell, a própria taxa de retenção desses clientes, e qual o canal que esses clientes estão mais nos chamando, nos atendendo, nos respondendo. Você vê algum problema, Eli, quando você pega uma base de omnichannel onde o mesmo cliente trabalha você em mais de um canal? Você vê isso como algum alerta ou isso é bom? Vamos supor, vou detalhar. Eu tenho um cliente que compra do meu vendedor externo, vai lá, compra uma certa marca produto, mas ele passou por a gente abordá-lo por um outro canal, por um B2B ou por um canal de ativo de vendas, um inside sales, e fez a venda para ele de outro negócio, de outro produto. Eu sou um cara que tem várias marcas dentro do meu negócio, mas ele acabou e meio que ele virou um frequente cliente desses dois canais. Você identifica isso como problema ou isso é bom? Eu vou responder antes por mim, eu acho isso ótimo, tá? Mas eu tenho medo da qualidade, né? Da qualidade que eu estou transferindo para ele, porque eu sempre tenho comigo de que o cliente que me compra por uma base, vamos chamar de uma base fria ou autônoma, um B2B, um canal de B2B, ele compra o que ele quer e ele não compra o que eu quero vender. Então, eu queria a sua opinião sobre isso. Se for problema, é um problema mais pra gente digerir tudo isso aí, né? Porque hoje a gente já fala que a jornada não é linear, e a gente já tá em vários... Nós, como consumidores também, né? A gente não tem um padrão fixo. Então, é o momento que eu estiver com a minha dor e o canal mais disponível, eu vou usar esse canal e vou comprar lá. Perfeito. E aí eu acho que o dever de casa não é a gente querer padronizar o formato que o cliente tem que comprar, é a gente se adaptar ao formato que ele quer adquirir, quer ter de relacionamento. E por isso que essa estratégia omnichannel é tão desafiadora, porque é alinhamento o tempo inteiro para garantir que teu insight sales e que teu representante estejam falando da mesma forma, estejam atendendo da mesma forma. E um indicador muito legal para comparar isso e entender se a qualidade está sendo boa é o NPS. Então, pós-compra do Insight Sales, manda o NPS. Pós-compra do representante, manda o NPS, satisfação, né? E aí tu já consegue mensurar e ver se tem algum ponto de atenção ali. Nós temos uma métrica aqui dentro da Mercos e a gente identificou que 40% das compras vindo do canal de e-commerce B2B, eles acontecem fora do horário comercial. Então, entra nessa questão de como você ter um canal com o seu cliente que transcenda também a disponibilidade, muito além do que só o horário comercial, ali de segunda a sexta-feira, né? E como isso faz com que a sua marca esteja presente, né, de diferentes formas. A gente já escutou feedbacks, por exemplo, de clientes comentando que fizeram vendas
de noite foi ver o comprador comentando, tinha terminado de jantar com a minha família, foi ver TV e pensei, deixa eu abrir aqui o computador, e ali começou já uma interação dele com a marca. E aí a gente, tendo tudo traqueado, né, quanto a gente costuma falar da importância dos dados, né, quanto mais informações você tiver, que você consiga depois consolidar essas informações, saber como o cliente, o que ele viu, o que ele não viu, ou o que ele demonstrou mais interesse, e aí tudo isso vira uma fonte riquíssima de informação, até mesmo para o vendedor, ou para quem estiver dando suporte ao cliente, para entender, né, como que pode fazer essa jornada, essa comunicação através do canal que seja com o cliente, até para gerar novos conteúdos para ele lá na frente, quanto também para atender ele quando ele estiver interagindo com a gente. E queria um ponto de vista, Afonso, seu, referente a tudo que a gente conversou aqui. Quais os pontos assim que você achou mais importantes assim de toda a nossa conversa sobre essa palavrinha que começa complicada, né, Omnichannel, mas depois a gente vai entendendo ela mais na prática e entendendo como a gente já vem executando no nosso dia a dia também, né? Eu vou te responder do jeito que eu tenho feito. É bom que a gente ouça sempre especialistas como a Tayeli para a gente entender, mas basicamente o que eu tenho feito primeiro, ter os canais disponíveis prontos para atender, que é o que eu disse. Eu não posso criar um canal que não esteja minimamente preparado para dar o retorno daquele canal ou que o cliente está esperando daquilo, né? Mesmo que ele esteja fazendo um teste daquilo. Porque você inserir um cliente acostumado a comprar fisicamente a ele para o B2B, autonomamente, é um trabalho, não é fácil. Não, é o meu desafio diário, mas eu tenho que estar preparado. A segunda coisa que eu acabei perguntando para a Tayeli, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, e o mercado é tão dinâmico a ponto de que nós precisamos fazer, é testar. É testar o mercado, o seu cliente, e principalmente qual canal que ele quer fazer. E se ele não te falar qualquer, você disponibilizar o canal que você acha que esse... Acha não. Por conhecer o cliente, você fala, eu vou testar este canal com ele. Eu estou nessa fase dentro da Musical Plus com o meu B2B. Então eu vou fazer teste do carrinho, eu vou fazer teste dos vídeos, que são novas ferramentas que o B2B da Mercos trouxe para a gente. Então eu estou nessa fase. E a terceira coisa que eu vejo é que a gente vão surgir a questão de se eu não tiver, e aí isso é uma coisa que ouvi da Tayeli hoje e eu vou passar a fazer. É o quê? É estudo de dados. É o que eu preciso fazer, porque eles vão me dar o norte do que eu preciso criar para fazer o canal funcionar ou então não funcionar, né? Fazer com que a minha equipe não tá prospectando da forma correta aquele canal e assim sucessivamente. Então, nesse ponto, me ajudou bastante a entender o que eu não estou vendo todos os dados para saber o que eu preciso ampliar ou customizar melhor. Então é isso, eu acho que se eu fizer essas três coisas, eu estou olhando obviamente, né, para o meu negócio especificamente como representante comercial, né, porque a gente tem, não sei se a Tayeli entende, mas eu sofro, e não é um sofrimento ruim, é bom, mas eu sofro a concorrência de uma mesma base de Omnichannel que muitas vezes a minha fábrica tem, né? Ela tem um B2B, né? Ela tem um Inside Sales, ela tem um supervisor, um gerente de vendas que muitas vezes aborda o meu cliente diretamente para fazer negócio, mesmo que esse cliente seja meu, né? E isso é mais um canal de vendas, porque né, não sejamos infantis em dizer qual cliente que, sendo atendido por um representante ou por não quer ser atendido pelo gestor,
macro da empresa. Ele quer. Se esse cara faz o contato dizendo, olha, eu estou aqui, eu vim te trazer uma negociação diferente, vai ser muito difícil numa próxima compra que esse cliente não use esse canal novamente. Então, nós temos que tomar cuidado com tudo isso, né? Como fazer, como transformar, como esse canal entra só para somatizar e não para tirar. Eu tenho muito medo de ofertar canais e o cara ficar depois só, como se diz, oportunamente só falando, eu quero desse aqui porque eu consegui mais coisas, desse aqui não. Então, essa briga de canais que eu tenho no meu negócio me ensina a estar todo dia customizando eles, né? E olhando para o que estão sendo feito. Mas eu tenho uma concorrência saudável de outros canais omnichannel dentro do meu negócio. Então, é bom também. Mas eu tomo cuidado com eles. Como representante, eu tenho que ter a minha performance, né? Não pode ter, e eu falo isso para os meus colegas representantes, se você deixar um canal de omnichannel da fábrica se sobressair perante o seu canal, é muito perigoso para nós representantes, né? É o tal do é bom e é ruim. É bom porque você criou um cliente que comprou, é ruim porque a fábrica vai olhar, não precisa de você. Então é muito preocupante, no meu caso, por isso que eu estruturo como representante comercial, os meus omnichannel prontos e preparados para que o meu cliente se sinta confortável de comprar comigo em qualquer canal e ele seja muito bem atendido. Ele não precisa passar dali para fechar negócio. Estou errado? Acho que tem uma vantagem, e quando a gente fala de representante, tem uma vantagem muito grande de um relacionamento mais próximo, né? Então, tu conhece mais a realidade desse cliente, e essa é a chave, esse vai ser o grande diferencial. Os canais vão ser o plus, porque se tu tiver os canais e não tiver esse relacionamento, a fábrica também tem esses canais e vai ter esse relacionamento. Então, tá certíssimo, e aí e olhar, e é por isso que toda essa base de vendas, assim, esse software de vendas, ele é fundamental. Porque tu não vai conseguir fazer isso de cabeça, ou de Excel, ou de agenda, não, porque de passa. Jeito nenhum. Então, e essa é a chave aí pro bom relacionamento, tá? Eu tô super de acordo. E é um desafio. Para ambos os lados, né? Porque todo mundo tem metas, pra todo então mundo. Mas é um desafio bom. Conversando aqui com a Tayeli e com o Afonso, a gente consegue notar bem claro que o Omnichannel, né, ela não é só mais uma palavrinha em inglês que pertence apenas ao mundo do marketing, né? Como isso está presente para todo gestor que tem que se atentar a isso, com todo representante que está querendo ali atender melhor os seus clientes e não perder esse relacionamento, essa proximidade. Então, acho que foi muito rica e muito boa essa nossa conversa. Te agradeço, Tayeli, imensamente aí por aceitar nosso convite. Muito obrigado. Eu que agradeço, fiquei super feliz em participar desse papo muito rico com vocês, com toda a experiência aí que o Afonso também tem de mercado, contigo, Rafa, aí de todo esse tempo de experiência. Parabéns por fomentar esse tema, porque ele é um tema bem desafiador e é um tema que a gente não pode deixar para trás, né? Porque o mundo hoje está muito rápido, as pessoas têm diferentes formas de consumo e a gente precisa estar bem adequado, não só estar lá, mas estar bem adequado e bem posicionado, porque senão a gente vai perder pro concorrente, né? Porque cada vez mais a concorrência aumenta. Então foi uma troca muito rica, muito obrigado, fico super à disposição para mais trocas e valeu de novo. Afonso, novamente, né? Muito obrigado por ter você aqui com a gente. Imagine, obrigado, eu que agradeço a Tayeli por compartilhar esse conhecimento, essas ideias e essas estratégias que a gente precisa sempre tem que dar um refresh na gente para a gente saber se a gente está ou não está no caminho certo, mas corrigir rotas, né? O Omnichannel é uma eterna correção de rotas. Então, que bom que a gente está aqui. Obrigado ao Mercos por estar permitindo isso da gente.